basicamente é isso, e vai, no fundo, até ao final do nosso século XIX, porque ele, no fundo, morre em 94, portanto, ele está mesmo no limiar a fechar, exatamente, e acompanha todas as transformações, nomeadamente das relações, não só com o espaço, portanto, oriental, ele não toca, é interessante, porque a questão, por exemplo, com a África, ele não, que é uma das questões que muitas vezes nós vemos ligadas a esta construção do Império, ele não as toca, mas sim toca com outra questão, que é exatamente a questão do Brasil e da América, que já se estava independente. Agora, para ele, no fundo, o que se passa é um pouco isto. Como é que nós, dependente das palavras dele, na sua visão de Império, é como é que este futuro vai ser, ou como é que é possível, ou se calhar ainda é possível, ou talvez seja possível, ou temos que trabalhar para isso, para que nós consigamos ainda os resquícios desse império. Portanto, esse futuro é, no fundo, como, por isso é que eu chamo de futuro alboral, no sentido quase que é promissor, mas ao mesmo tempo já passou, porque é um futuro que ele vê que muito dificilmente, aliás, que esse império é um império quase que jacente, no sentido de passado, e de um passado jacente mesmo do ponto de vista escultórico, nessa perspectiva. Agora, a tal aliança entre imagem, e é interessante, isto não está trabalhado de alguma forma na Índia Portuguesa, a visão que é muito tida, portanto, deste trabalho sobre a Índia Portuguesa, é muita questão das versões, da perspectiva etnográfica que pode estar vertida exatamente nesta obra. E é uma realidade. Então, ele próprio, aliás, declara, não nos esqueçamos que a própria etnografia, nesta altura, está florescendo. Estamos de fundo, no princípio do século XIX. Portanto, está a começar e a florescer de uma forma muito intensa. Portanto, e ele vai servir-se exatamente desses propósitos. Algo que é quase como que trabalhar o indivíduo no coletivo, como é que ele pode trabalhar estes dois níveis. E a obra dele é também interessante, é muito importante a este nível e tem sido muito também escalpelizada por alguns estudos a este nível. Agora, na minha perspectiva, e porque eu não sou antropóloga e porque eu não sou etnóloga ou etnográfica, no sentido de trabalho sobre esses textos, na minha perspectiva, o que é interessante é ver como é que ele vai construindo estas imagens e as vai absorvendo e transmutando. E porque há um discurso historiográfico presente, portanto, nele nos textos dele. Mas é um tal discurso historiográfico moralista. E é muito interessante ver, não só, eu trouxe-vos aqui algumas gravuras, portanto, há as grandes gravuras que estão, há depois os pequenos desenhos em que, por exemplo, tínhamos ali as gentias brahmanas, mas há muitos outros desenhos, alguns deles estão a ser trabalhados até em algumas publicações, portanto, é sempre aquilo que vem um pouco à superfície. Mas o que eu acho interessante é ver, por exemplo, como é que se combina aquelas, por exemplo, as entradas dos capítulos, não é? Aquele croquis que eu vos mostrei, que é topográfico, mas não é só topográfico, é um live topográfico imaginário. Portanto, ele tem imensos vetores, o olhar mesmo, ele quando está a descrever a cascata, está a dar medidas, não é? Medidas certas. Eu depois estava à procura de outras imagens, estava a ver, é interessantíssimo porque aquelas medidas estão, até o ângulo de visão que ele vai dando das imagens, é um ângulo de visão construído numa perspectiva também ela própria cartográfica, não é? Por isso é que é interessante quando depois aparece aquele croquis da entrada e nós vemos, mas cuidado, aqui não está a precisão cartográfica a funcionar, está um imaginário a ser construído. Portanto, há estas múltiplas camadas, não é, por um lado, são encantadoras no sentido que transmitem uma vivência. Não são só dele, e isso é uma questão interessante. Não são só dele. Estão nele, mas não são só dele. Aliás, é interessante depois ver, a obra dele tem que ser vista num contínuo, num constante. Depois tem todas aquelas gravações que ele faz, por exemplo, para o arquivo pitoresco, para o Ocidente, onde as imagens que nós temos dele do Brasil, não é? As gravuras que nós temos dele do Brasil, quase que são infantis em determinada altura, que é uma coisa que não vemos neste tipo de gravação. Aliás, ele tem o cuidado, ele diz,
eu não gravo aqui, não há gravadores de qualidade, só em Lisboa é que eu os encontrarei. E ele trabalha com os melhores gravadores da Praça Portuguesa. Peço desculpa, mas eu começo a falar nele. Mas eu digo outros. Estou certa que haverá também vontade de fazer mais perguntas, comentários sobre Lopes. Eu tenho mesmo uma pergunta, porque não sei. Porque o que me fascina nessa apresentação é que ele é um orientalista, mas que conhece o resto do mundo e muito bem. Portanto, é um orientalista informado. Outros orientalistas são orientalistas porque, quando for lá, calhou-se interessarem por aí e não tem comparação, não tem coisa que lhes poderia relativizar o gosto pelo Oriente. No caso dele, é mesmo um caso único, ou há mais casos em que temos uma pessoa que viaja pelo mundo e viu-se no gráfico que fizeste percentagem sobre a Índia Ocidental, também é bastante grande, não é? Que é uma pessoa tão bem informada e depois numa situação, isso era a segunda pergunta, em que o Império da Índia está perdida, ou está em vias de se perder, assim dizer, o Império da África tem as suas lutas próprias e o Império no Brasil, lá encontrou uma fórmula muito interessante, não? Lá sobrevivemos nós com o nosso Império, mas entretanto é o Brasil, já não é o Portugal. Portanto, é uma situação mesmo fina e secular, mas um contexto global que certamente deve ter influenciado também a visão dele. Exatamente, esse aspecto. Não é só ele que tem este tipo de perspectiva alargada. Quando eu há pouco falava exatamente na questão do vapor, portanto, da importância que tem o vapor, da importância que tem a viagem, a questão da viagem, para ele é fundamental. É quase que permite-lhe analisar os espaços. A viagem e a permanência, as duas coisas. A viagem e a permanência, mas a viagem permite esse tipo de formação do espaço informado e, no fundo, e até de uma forma muito comparatista, que é também muito interessante, mas que nós encontramos noutros. Portanto, um autor que eu, aliás, também tenho trabalhado muito, que é outra das minhas paixões, que eu acho que não tenho tempo até ao final da vida para estas paixões todas as coisas. Uma desgraça completa. Mas pronto, mas quer dizer que é exatamente o Afonso Loureiro, não é? Que tem uma obra, e é muito interessante quando nós conseguimos comparar a obra na sua totalidade. Muitas vezes estas obras são vistas como a Índia portuguesa. E pronto. Então e o resto? E vamos ao resto. O resto pode não ter nada a ver. Mas o resto aqui tem sempre a ver, ou melhor, pelo menos naqueles que eu tenho estudado, tem sempre a ver. Afonso Loureiro tem essa visão global. Aliás, é interessantíssima a viagem que ele faz no seu diário. Ele faz a viagem, portanto, de Lisboa, passa pela... vai até a Ásia. Porque ele, por exemplo, esse é um funcionário, no caso do Afonso Loureiro, é um funcionário que é incumbido pelo governo português para estudar portanto, a forma de retirar as sedimentações dos portos, no alargamento dos portos. Portanto, e ele vai de Lisboa, faz o percurso de Lisboa, Mediterrâneo, uma série de cidades, portanto, no sul, fundamentalmente é parte do sul de Itália, do sul de França, vai a algumas... O texto começa de Nápoles. Exatamente, portanto, ele faz exatamente, mas antes disso ainda passa por algumas cidades, portanto, espanholas, faz aquele périplo por alguns portos, para estudar, portanto, como é que se trabalha no sentido de desassorear esses mesmos portos, foi isso que ele foi incumbido de fazer, mas, portanto, ele faz essa viagem portanto, e temos vários relatos diferentes das viagens. Isto é, nós temos os relatos com ele. Portanto, Lopes de Mendes tem relatórios, apontamentos que manda para o reino, mas não tem só relatórios. Depois faz do relatório, como ele diz, da província de Satari, acrescenta aquilo que no seu tempo de lazer conseguia fazer com os seus desenhos.
o Loureiro é exatamente a mesma coisa. Diz-nos, no lazer, escrevi estas minhas memórias sobre. Ele não tem desenhos, no sentido, portanto, não há este complemento, visual, mas as suas descrições são intensamente visuais. Eu acho que até a maioria dos orientalistas, ou as pessoas que tinham a atração pelo Oriente, na época, em geral, tinham essa capacidade de uma grande abrangência. Venceslau de Moraes é um exemplo. Exatamente. Outro funcionário e que se dedicou a um aprofundamento fantástico, etnográfico e da alma do Japão, que poucos realizaram. Não se compara ao Loti, ou mesmo ao Lafcadio. Em muitos aspectos é inferior à empatia que o Venceslau de Moraes teve pela civilização japonesa. No caso do Lopes Mendes, parece-me também que, lendo-se o livro sem preconceitos nem sem demasiados quadros ideológicos, o que brota mais é uma grande empatia geográfica, etnográfica e humana. O Império funicular, como disse bem, é realmente quase como um resto, uma relíquia, uma coisa arqueológica. Ele, de facto, até as figuras europeias não são muito representadas. A parte europeia não tem comparação com a parte indiana e, portanto, acho que ele é, de facto, um pioneiro e um manifestador dessa grande alma portuguesa que o Jaime Cortesão tinha enaltecido muito, que tinha feito os descobrimentos na base do seu franciscanismo e da Ordem de Cristo, não é? E daí que, de facto, haja ali um bocadinho também um certo elogio dessas grandes figuras. Exato, mas aqui nós estamos num universo, do ponto de vista de construção de um discurso que é, na sua, e daí a tal permeabilidade que considero que está presente e que é fundamental perceber, que é a questão da memória, de como é que se concebe exatamente a questão do discurso memorativo dele, e não é só nele. E, portanto, nós, quando estamos a analisar, temos que encontrar conceitos que sirvam vários temas. Mas veja, a memória dele, em relação a Portugal, é de uma grande superficialidade. Ainda teve a ajuda do Cunha Rivara, lá citam um ou dois historiadores. Mas a memória que está ali, mais valiosa, e não sei como é que os indianos ainda não trabalharam isso, é todos os costumes e todas as paisagens que ele descreveu muito bem, com pequenos erros, e que desenhou fabulosamente. Portanto, o memorativo dele é muito também... Mas quando eu estou a falar aqui da memória, estou a falar de um tipo de construção discursiva. E, portanto, aqui o que nós estamos a ver, enquanto analista, historiadora, portanto, estou a encontrar um conceito que me permite analisar aquele autor e que me permite contextualizar aquele autor e os outros autores na sua entourage. Portanto, e neste caso específico, como estava a dizer realmente, há um enfoque que ele tem e que até esse enfoque subscreve determinados objetivos que ele também muito bem traça. Ele não é a função que ele tem naquele texto, no texto da Índia Portuguesa, no texto sobre Satai, nas memórias, nos relatórios, ele não tem como, ou melhor, não é seu fito comparar ou descrever os espaços europeus ou Portugal. Quando já estamos a falar do Lussac é outra questão. Portanto, mas o que é interessante também nele é como é que ele, e aí depois há um outro trabalho que se tem que fazer, é como é que isto depois cruza esse livro de Lussac, gravuras com o texto escrito. É como ele, na introdução, que aí claramente nós sabemos que é dele, porque ele lá assina, portanto põe a sua marca, vem este discurso orientalizante sobre. Portanto, quando eu falo da questão da memória, falo exatamente como esse elemento construtor de uma visão sobre um espaço. Ele realmente, o que estava a dizer, aliás, vê-se isso, por exemplo, quando nós... por exemplo, o discurso é um discurso estereotipado, são tipologias. Veja-se como ele, da mesma forma como o próprio Venceslau de Moraes o faz, por exemplo, e outros orientalistas o fazem. Portanto, quando ele diz
a indiana, a gentia indiana, eu escolhi também de propósito um pouco isso, tem todas aquelas qualidades. Não, mas ele, por exemplo, mas também ataca fortemente, por exemplo, as bailadeiras. Lá está o exemplo. É o exemplo, portanto, ele é bastante objetivo, tal como... Claro, mas repare... Portanto, eu não vou tanto para um discurso tão ideológico e tão construído, mas vejo mais como um homem, e daí que morre tão cedo, que até não sei porque é que ele morre tão cedo, eu sei que ele conta que algumas vezes quase que desmaiou ou morreu nas suas aventuras geográficas, não é? Mas é um homem que vive e sente basicamente o ser humano e a natureza, porque as descrições da natureza dele são fantásticas, não é? Das pedras, das árvores, tudo isso. Portanto, a base dele é essa. Depois, o discurso é um discurso que tem uma certa construção, mas que nem tem sequer uma tão grande construção, que ele próprio depois até pede desculpa quando faz a tal tese para o Congresso, que é o Oriente e a América, de não ter aprofundado suficientemente e não tem sequer tantas leituras suficientes para fazer. Está certo? Ainda bem, ainda que tenha ali uma outra interessante, os casamentos, a crença na transmigração, os avatares, os ritos. E não nos esqueçamos que ele, por exemplo, no Oriente, nesse Oriente e a América, ele vai escolher especificamente os vetores de comparação. Os vetores que ele escolhe não são vetores por acaso. A estrutura da obra não é uma estrutura por acaso. É uma estrutura que premoniza aquilo que ele quererá trabalhar no futuro. Na minha perspectiva, claramente, naquilo que ele quer trabalhar no futuro, na minha perspectiva, claramente, ele está a construir o seu puzzle de visão que pretende transmitir aos seus leitores, porque isto é escrito para os seus leitores. E daí a importância, exatamente, de se analisar... Eu aí tenho uma visão um bocadinho diferente, vejo mais como um observador que vai passando por vários sítios, tem aqueles deslumbramentos constantes, consegue realmente ordenar aquilo por forma cronológica e por forma geográfica, e depois, de facto, há uma construção e o seu aspecto de analista desse aspecto, pronto, certamente tem razão. Mas não sei se nele era tão dominante, se ele quando estava a fazer aquilo já estava a pensar em tudo isso, não é? Mas é uma questão que fica em aberto. Eu não estava a pensar em tudo isto, porquê? Porque o seu discurso nunca é um discurso... Ele distingue claramente os feitos das suas obras. Portanto, ele quando diz, e é um dos autores que o faz, que é muito interessante, aliás, não é o único, como eu estava a dizer, temos outros exemplos em que isso acontece. Ele diz para que é que aquelas obras servem, e porquê é que as faz, e como é que as faz. Portanto, ele está a definir o seu campo de intervenção, nos vários níveis. Portanto, ele fala, aliás, a obra sai exatamente na imprensa nacional, sob também os auspícios da Sociedade Geográfica de Lisboa, sai também com o propósito que tem a ver exatamente com aquilo que eram os propósitos das coleções que na altura estavam a ser produzidas, portanto, pelas duas entidades. Mas pronto, exatamente. Pronto, mas isso aí era, portanto, corrente e obrigatório em todos. Todos eles tinham um relativo patriotismo de quererem fazer evoluir o país, não é? E temos que ver o Antero de Quental, o que ele também tentou de fazer isso, etc., e depois acabou por se suicidar. Não é o caso do Locke, mas também morreu cedo. Coitado. São figuras diferentes. São figuras muito diferentes. Mas também interessado no orientalismo, curiosamente, teve a sua parte... Uma perspectiva diferente também. Sim. O caso do pensamento de Quental sobre o orientalismo é um caso, o seu orientalismo é muito um orientalismo baseado em questões filosóficas de profundo espectro filosófico. Sim, está ligado com o budismo e com... Há outras pessoas... Exato. Maria Miguel dá para mim? Não. O que eu gostaria de ressaltar é como, de fato, tem até um texto da professora, que nós tivemos a oportunidade, né, de falar antes, como o Gilberto Freire, o conceito do tropicalismo, é difícil até dizer quais são, porque são muitas, né? Eu anotei aqui uns pontos, são muitos aspectos
em que ele se assemelha ao pensamento do Antônio Lopes Mendes, mas, curiosamente, e aí talvez isso seja uma prática do próprio Gilberto Freire, ele não cita o Antônio Lopes Mendes. Acontece isso na obra de Gilberto Freire com outro autor, que a professora Cláudia Castelo fez uma investigação específica sobre isso, que é o Rutger Bilden, um pesquisador norte-americano, que estuda o Nordeste brasileiro e fala da especificidade da colonização portuguesa nesse Nordeste do Brasil. O Gilberto Freire, nos primeiros escritos, nas primeiras edições de Casa Grande de Senzala, por exemplo, ele cita bastante esse autor e em outros escritos dele também, e esse autor vai desaparecendo, né, ao longo das edições dos livros e de alguma forma ele se apropria dessas ideias e de toda essa construção. Aliás, eu aqui não consegui, eu já numa outra intervenção que fiz exatamente essa ligação entre o Lopes Mendes e o Gilberto Freire, porque em termos de visão há muito uma antecipação, ou melhor, há ali uma migração de ideias que está presente, mas que é interessante porque o próprio Gilberto Freire não se vai servir dele. É exatamente isso. O serviço Ou não leu. A minha pesquisa sobre o Gilberto Freire, sobre o lusitropicalismo, eu estudei o orientalismo na obra do Gilberto Freire e como o lusitropicalismo ele tem a sua tessitura, né, muito desse orientalismo português principalmente. Né? Ele lê todas as outras escolas orientalistas, mas essa portuguesa é aqui que vai formar ali o pensamento principal de Gilberto Freire. Mas tem um trabalho, por exemplo, Mas ele cita o Lopes, leu o Lopes Mendes, sabe que se leu. É isso que quer dizer, infelizmente, o conhecimento que eu tenho da biblioteca do Gilberto Freire é aquela que está citada nos livros dele. Existe a Fundação Gilberto Freire, eu não tive oportunidade de ir, né, durante a pesquisa do doutoramento, mas seria o caso de repente, fazer uma investigação para saber se lá existem esses livros. E quem é que ele cita dos orientalistas? Os historiadores antigos? Todos os portugueses, todos os ingleses. Mas há uma questão interessante aí a ver, que é exatamente os artigos de jornal, que aí de certeza que é possível que eu tenha tido conhecimento do próprio Lopes Mendes. Eu acho muito difícil que ele não tivesse tido conhecimento do Lopes Mendes. Não sei se finaliza a Índia Portuguesa, penso que talvez não, mas outros tipos de textos dele é possível, porque no fundo circulavam circulavam, portanto, em termos da imprensa. Agora, de facto, também a comparação da América e do Oriente é frágil, é muito fraquinha, não é profunda em relação ao Brasil. A Índia é boa, tem ali bastante informação, mas sobre o Brasil são umas tantas linhas, volta e meia, é pequena, não é? Vamos lá ver, mas é isso exatamente que é a grande questão. Ele não pretende descrever, claro. Ele não está a pretender descrever, ele está a pretender comparar e comparando, escolhendo os indicadores de comparação. Sim, e dá muito poucos, porque não teve tantos dados, e depois diz que é um trabalho para o futuro, para os que virão. Exato. E sim. Existe essa transferência das características do que seria esse Oriente orientalista, né? Existe muito dessa transferência para o Brasil, né? Os autores brasileiros do século XIX e o Gilberto Freire seguem nessa tradição, eles acabam transferindo muito. E foi curioso porque no início da pesquisa eu imaginava que essa transferência das características, né, de uma descrição orientalista para o Brasil aparecesse no Gilberto Freire, principalmente pelo Lafcadio Hearn, que é um autor que ele cita muito e admira muito, mas a impressão que eu tenho no final das contas é que essa transferência ela já ocorria no século XIX, das interligações entre os historiadores portugueses e brasileiros, e isso chega ao Gilberto Freire. Eu escrevi um artigo que dizia que existem indícios dessas pontes, dessas trocas de ideias, mas foi uma coisa só para provocar. Ele cita o Ladislau Neto. Tens ideia? Ladislau Neto. Diz que foi muito ajudado pelo Ladislau Neto. Conheces? Não me recordo desse nome. Mas ele fala. É bem possível, sou muito... Será um autor importante. É isso, agora ficaríamos aqui horas a falar e é só a prova de que a migração das ideias, não é? E, portanto, das leituras, e por isso, como estávamos aqui a ver, estes autores leram os autores antigos, portanto, leram estes, o Gilberto Freire leu os do século XIX, portanto, só aqui essa migração
esses textos, não é? Que o Said também tem as ideias itinerantes, não é? Portanto, é exatamente isso, não é? É um conceito que se poderia aqui aplicar e que poderíamos aqui ficar a refletir. Por isso, muitíssimo obrigada, Ana Paula. Tenho a certeza que ficámos todos curiosos para conhecer mais sobre o António Lopes Mendes e a sua obra, não só a Índia, que é aquela que é mais conhecida, mas também os outros relatórios e, como tu dizias, com toda a razão, exatamente ter essa ideia mais global de comparação com os outros textos e com outros autores contemporâneos que realmente também ecoam neste texto. Se me permitem, só uma vez que é a última sessão, para além de agradecer muito à Ana Paula esta conclusão que nos trouxe aqui, gostaria também que as minhas últimas palavras fossem de agradecimento à Biblioteca Nacional de Lisboa, ao seu diretor, o Diogo Ramada Curto, que acolheu este ciclo de conferências e que até nos deu o privilégio de poder ter proferido a primeira conferência, à doutora Carla Araújo, cujo profissionalismo e simpatia nos ajudou na coordenação, na organização, na divulgação e na promoção deste ciclo de orientalistas, ao público, como hoje aqui vimos, sejam colegas, amigos ou interessados das temáticas orientalistas, o meu muito obrigada pela presença e incentivo. Naturalmente, a todos os outros oradores também, o nosso profundo reconhecimento pela inestimável colaboração e uma muito obrigada, naturalmente, também às minhas colegas, à Catarina, que está aqui presente, e à Marta Pacheco Pinto, que não pode estar presente porque está em pesquisa e em trabalho nos Estados Unidos, por terem partilhado e acreditado neste projeto, e por isso, bem-ajam a todos e quem sabe, se calhar, voltaremos um dia, como todos os viajantes dizem. O viajante volta já.